Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com a edição de número 736 do Teoria de Tudo. Muito obrigado a você que está conosco em busca da razão perdida ao infinito e além. Nós vamos aí para você no guarda-chuva de Sabe Caxias e também no Rádio Portal Sabe Caxias, nosso site com rádio web para você desde 2010, trazendo informações, notícias importantes do Brasil e do mundo. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, sempre com o apoio de Unicesumar, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, e venha nos visitar aqui no Polo da 18 do Forte, conhecer, né, o nosso centro cultural. A Unicesumar é muito legal, muito importante para você, para a sua transformação e para a sua vida. O Teoria de Tudo tem o apoio de Top Down Informática, TV Caxias, Canal 14 da NET, CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy, Bangu Pub e Restaurante, Livraria Mercado de Ideias, Mecânica Tecnicar, amigos queridos que fazem parte da rotina deste programa. Hoje a pauta é política, não é? Sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, 10 horas 17 minutos. Você está por toda a plataforma, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E nós vamos aqui usando as ferramentas tecnológicas para que nós possamos irradiar informação, diálogo e pluralidade, acima de tudo, né? Temos, num primeiro momento, uma entrevista com o deputado Osmar Terra, que está no PL, e que vai trazer de volta, né? Já trouxe de volta para a Câmara dos Deputados um debate numa comissão de saúde que aconteceu na terça-feira, dia 26, em audiência para debater as vacinas contra a Covid-19. Foi transmitido pela Câmara através do YouTube, foram analisadas as implicações, efeitos, eficácia, impactos da imunização, especialmente em crianças e outras questões que nós temos tratado periodicamente aqui com o deputado. E na segunda parte do programa, o prefeito Adiló de Domênico, que anuncia a sua ida para o Partido Social Democrático. Temos uma entrevista com ele também já para você acompanhar. Eu vou trazer o deputado à tela aqui, né, numa configuração diferente de imagem para você entender um pouquinho. Coloco ele na tela para que a gente possa conversar com ele e também tratar deste assunto. Coloco aqui o deputado. Alô, deputado Osmar Terra, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Miguel. Um grande abraço aí para ti, para todos que nos veem, né, de Caxias, da região aí. É uma honra participar do teu programa mais uma vez. Muito obrigado, deputado. Nós sempre achamos a necessidade, digo isso aqui para todos que são, de certa forma, tutoriados por mim. Quando estou ouvindo algo que não concordo, preciso ouvir, e quando concordo, preciso refletir se estou certo. Porque, filosoficamente, né, a verdade absoluta não existe, deputado. E nós temos aí muitas coisas sempre a nos espicaçar na sociedade brasileira e no mundo principalmente. Uma delas, né, a questão das vacinas, bastante polemizada. O senhor foi cancelado em muitos lugares justamente pelas suas posições firmes, e são suas, não é? Independente do que, né, da sua experiência, né, como médico, como ex-secretário de saúde do município e estudante do assunto. Essa audiência pública volta a tratar do assunto vacinas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por gentileza. Olha, Miguel, eu me posicionei nessa questão da pandemia, não porque eu sou deputado federal, também, em parte por isso, porque acho que é a obrigação do deputado esclarecer a população sobre erros que estão sendo cometidos na condução de um processo, principalmente uma coisa tão abrangente, que avassaladora como foi a pandemia da Covid. Mas muito do que eu me manifestei é em função de uma experiência vivida. Eu sou o único deputado hoje que tem experiência de conduzir pandemias, enfrentamento à pandemia. A pandemia do H1N1 entrou pelo Rio Grande do Sul, né? Caxias foi afetada, né? Muitas cidades foram afetadas, outras não, né? Mas na pandemia do H1N1, eu era o secretário de saúde
e eu tive que tomar decisões. As pessoas entravam vindo da Argentina, ela entrou pela Argentina no Brasil, através do Rio Grande do Sul, da fronteira, e nós tivemos que administrar pessoas que vinham já em estado grave para UTI, caminhoneiro, turistas que estavam na Argentina. E aí começamos a ter que tomar uma série de decisões. Eu criei um comitê científico envolvendo todos os grandes centros de conhecimento, de pesquisa do Rio Grande do Sul, e fomos aprendendo a enfrentar essa pandemia com um vírus. Toda pandemia é um vírus desconhecido, né? É um vírus que ninguém sabe direito como é que ele vai se conduzir. O que a gente sabe, a priori, é como ele contamina. Isso é a primeira coisa que a gente aprende. E o vírus da Covid é um vírus respiratório. A contágio se dá pelas gotículas de saliva, pelo spray nasal, né, que fica de pessoas que estão próximas, 1,5 m, a menos de 1,5 m de outra, né? Ou no ambiente que essas gotículas ficam flutuando durante um tempo. E é exatamente igual à da Covid, né? Então são vírus respiratórios, é um padrão. Esse padrão a gente já sabia do começo, né? E o que a gente alertava, né? O que eu me posicionei? Eu me posicionei, e agora a gente pode analisar isso 5 anos depois, né, tudo que aconteceu. Então é muito mais fácil examinar um jogo jogado, né, do que um jogo que não começou ainda, né? Mas nesse jogo jogado já dá para ver o que aconteceu. As medidas que foram tomadas, tanto o lockdown, né, quanto essa expectativa que se criou da vacina que ia impedir, que ia acabar com a pandemia em poucas semanas, em poucos meses, isso não aconteceu. Nem o lockdown evitou o contágio, nem as vacinas acabaram com a pandemia, né? E dá para ver isso nitidamente nos gráficos. Se você fizer um gráfico do contágio, do número de mortes, como é que evoluiu, vai ver que várias vezes no ano de 2020 a pandemia cai, começa a diminuir o número de casos, o número de mortes, e não tinha vacina, né? Por que diminuía? Porque uma quantidade grande de pessoas adquiria a imunidade dos curados. A pessoa, quando pega um vírus e cura, ela fica com imunidade. Isso eu dizia desde o início. E como eles estavam fissurados para viabilizar a vacina, então apavoraram a população, deixaram a população. Eu nunca vi a imprensa e as autoridades estaduais, né, porque o único que se posicionou contra foi o presidente Bolsonaro. Mas o presidente perdeu a possibilidade de comandar por uma decisão do Supremo. O Supremo ali em abril, se eu não me engano, março, abril, tomou a decisão de que os governadores teriam a possibilidade de conduzir o processo, governadores e prefeitos, e esvaziou a condução estratégica que normalmente fica com o Ministério da Saúde, fica com o governo federal, né? Então, o que aconteceu? Os governadores começaram a rezar na cartilha que vinha lá da Europa, vinha lá do Imperial College, fecha tudo, tranca tudo. Criaram um mundo irreal, porque não dá para fechar todo mundo em casa. Imagina, durante tanto tempo, as pessoas, metade das pessoas saíam para trabalhar todo dia, porque eram serviços essenciais. Eles criaram essa categoria, não, tem os serviços essenciais que não podem parar. Só que serviços essenciais é metade da força de trabalho brasileira. O que dá na mesma, na E a verdade. outra metade... Hein? O que dá na mesma, a pessoa sai para trabalhar, volta para casa, né? Nesse caso. Exatamente. E em casa, o que acontece quando tu mantém uma quantidade maior de pessoas fechadas em casa? Tu diminui a distância entre elas, física. Então, uma com o vírus contamina muito mais rápido as outras, né? A média de tamanho de casa no Brasil é entre 50 e 60 metros quadrados. Tu imagina que isolamento que teve na Rocinha, que isolamento que teve nas favelas de São Paulo, né? Que isolamento que teve nos bairros mais pobres. Isso não existe, isso foi uma invenção. É uma construção teórica para assustar as pessoas, para depois justificar a vacina. Bom, tudo bem se a vacina tivesse efeito. Nunca foi feita vacina durante uma pandemia, né? Sim. A pandemia do H1N1 teve vacina depois, para prevenir novos surtos em pessoas que não tinham pego. Mas as pessoas, o que aconteceu na pandemia foi que quem conduziu esse processo, aconteceram várias cepas, que foi diferente
de outras pandemias. Várias cepas que cresceram mais rápidas, que tomaram conta do cenário de contágio, né? E essas cepas foram se sucedendo, mas cada cepa que surgia aumentava o número de pessoas doentes, depois reduzia, caía o número, porque a imunidade da população ia aumentando aos poucos. Então, nós chegamos ao pico da pandemia, que é em abril, 6 de abril de 2021, com 40% da população brasileira já com imunidade natural, que já tinha pego, né? Se fizer o cálculo da letalidade, calculado inclusive pela Epicovid, pelos os países que mais testaram, o Brasil testou pouco, está subnotificada o número de pessoas que ficaram doentes, né? Mas tem um cálculo que dá para fazer pela letalidade, que é 0,4. Nós chegamos ao pico da pandemia com 40% das pessoas já com imunidade. E a vacina recém tinha começado a ser feita. Tinha 1%, 1,5% da população vacinada. E quando chega no pico, começa a cair. Sim. Ela cai, é a maior queda que teve. Depois nunca mais teve uma queda tão grande em número de mortes, de hospitalização, de casos. Ela cai porque tinha 40% da população já com imunidade. Não foi por causa de 1% vacinado. É a coisa mais ridícula que eu já vi. Sim. É dizer que a vacina evitou mortes. E aí tu vai... Eu tenho um dado de agosto, final de agosto, início de setembro. Nós conseguimos fazer... Ali o Ministério da Saúde não informava isso, não se dedicava a informar esse tipo de coisa, nem antes nem agora, né? Principalmente agora que eles podiam fazer um rescaldo, né, da pandemia. Sim, deveria. Em final de agosto, Miguel, eles diziam que a vacina... Quando eles viram que a vacina não evitava o contágio, eles começaram a inventar uma outra história. Que vacina, pela definição que tem nos livros de imunologia, ela é para prevenir. Sim. Ela é um medicamento que se faz nas pessoas sadias, nas pessoas que não estão doentes, para que elas não peguem uma doença. Perfeito. Faz a vacina da polio, não pega a polio. Faz a vacina, qualquer outra vacina, tu não pega. O que nós vimos foi o seguinte, que eles viram que a vacina não estava sendo eficaz, todas elas não estavam sendo eficazes, porque elas foram desenvolvidas às pressas, no meio de uma pandemia. Isso nunca tinha sido feito, porque não funciona. Claro. Tu tem que ter tempo para testar uma vacina. Imagina, Miguel, tu é uma pessoa sadia, tu vai fazer uma vacina no braço, e essa vacina, a dose não está bem calculada, então tu vai ter uma consequência, ou não vai fazer efeito. Isso leva 5 a 10 anos para testar. Todas as vacinas que funcionam, que são eficazes, levaram no mínimo 5 anos para serem testadas. Sim. A da dengue, que o Ministério da Saúde não quis fazer, é uma vacina que realmente previne, ela foi 6 anos testada. Essa aí testaram 3 meses, 4 meses, era a pressa dos laboratórios ganhar dinheiro. Para dizer... Qual foram bilhões de doses aplicadas no mundo, né? Acho que foram 5 ou 6 bilhões de doses. Tu imagina, essa da Pfizer é $50 a dose. $50 a dose. Sim, né? Sim. É a mais cara delas, né? Então isso era uma sofreguidão. Aí aparece, eu tenho um vídeo, eu mostrei um vídeo do Biden, falando, o Biden, a diretora do CDC, a Maleski, e a grande condutora lá da mídia americana, lá, uma comunicadora famosa e tal. Tem um vídeo dos três, se eu não me engano, em junho de 2021, quando tinha começado a vacinação, dizendo o seguinte: agora está resolvido o problema, você faz a vacina e pronto, não tem mais doença. Não vai mais contaminar, não vai mais pegar. Os três falam isso, né, para as pessoas correrem para a vacinação. Sim. Sem nenhuma discussão, sem nenhuma explicação. O que aconteceu? As pessoas começaram a correr, fazer uma vacina que não tinha sido testada de forma adequada. E o que começa a acontecer? Elas começam a pegar igual a doença. Sim. Faz 1 dose, 2 doses e pega a doença. Aí não, mas então tem que fazer mais 1 dose. 3 doses, 4 doses, 5 doses, 6 doses. Tu já tinha visto isso, Miguel? Não sei qual é a tua idade. Eu 56. Tenho 52 anos de medicina. Tenho 52 anos. Eu nunca vi uma vacina ser feita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, em menos de um ano e pouco, e todo mundo pegar igual a doença.
Isso não existe. Essa vacina não é eficaz. Ela permite o vírus entrar, o vírus selvagem, o vírus que causa a doença entrar. Ela não protege, ela não imuniza. Então, se isso acontece, o que que nós constatamos? Ainda, olha só o dado que eu vou te dar, final de agosto, início de setembro. Nós conseguimos garimpar no DataSUS, o Open DataSUS, e chegamos a um número muito preocupante. 19 mil pessoas já tinham feito uma dose, 2 doses e tinham morrido. Com 2 doses, internaram, estado grave e morreram. Sim, sim. Então não evitou internação, não evitou morte, não evitou contágio. Que vacina é essa? É. E quando ela chega, quando começa a cair o número de doentes, ela só tinha 1,5% da população vacinada, isso não tem impacto nenhum. E hoje, agora, os 40% que já tinham imunidade natural foram decisivos, pesaram para empurrar para baixo essa. Hoje nós temos muito mais gente com imunidade natural do que as pessoas vacinadas. Muita né? gente não está mais Foram nem pessoas fazendo. que pegaram e desenvolveram imunidade. Foi isso que nós falamos no evento. Eu tenho ouvido, deputado, muita gente não está nem fazendo a vacina atualmente, em várias áreas, até em área de saúde. Mas a vacina não tem cabimento mais fazer. Terminou a pandemia, né? Mas tem uma criança que morreu porque pegou a doença. Em geral, são crianças que já têm comorbidade, mas é muito pouco, é um número muito pequeno. Não justifica obrigar a fazer a vacina. Tem pais que estão sendo processados, estão tendo que pagar multa, porque não querem vacinar seus filhos. Para isso, a vacina da polio tem que fazer, as vacinas, a tríplice viral tem que fazer. Essas vacinas têm que ser feitas, elas são testadas, elas são eficazes, elas evitam a doença. A da Covid não. A da Covid não. E essa do RNA, que custa tão caro aí, essa de $50 cada dose, que foi a mais feita, foi feito bilhões de doses. Né? Essa aí, ela é uma vacina experimental. Nem devia se chamar vacina, porque ela é um experimento feito com RNA mensageiro. O que é a vacina? Né? A vacina é uma imitação da doença. Quando tu tem um vírus e que causa uma doença, o que tu faz? Foi a descoberta lá 200 anos atrás. Tu pega um contágio mais fraco, faz o vírus, inativa o vírus, injeta, porque o vírus vai desenvolver, o organismo vai reconhecer ele como um estranho, como um risco, e vai desenvolver imunidade para aquele determinado vírus. Quando chega o vírus verdadeiro, o vírus vivo, ele não consegue entrar porque já tem os anticorpos, o organismo já está preparado. Né? E essa é a lógica da vacina. Agora, desenvolver uma vacina que não é com vírus inativado, é uma vacina do RNA de uma proteína que entra na célula. Ora, Sim. A imunidade natural é contra todo vírus. Né? Claro. Essa aí é só por uma proteína. Essa proteína sofreu mutação, ela não adiantava mais nada. Sim. A vacina na verdade, correu atrás das mutações e não deu tempo, porque a mutação subia e descia em 12 semanas. A vacina levava muito mais tempo a nova vacina levava muito mais tempo para ser feita. Então a vacina foi inútil. É isso que nós estamos dizendo, parece um absurdo, né? Mas é a verdade. E quem está me ouvindo sabe. Fez vacina e pegou igual. Fez vacina e internou igual. E conhece gente que fez vacina, pegou, internou e morreu. Agora, eles estão querendo... Eles estavam com passaporte vacinal, Miguel. Sabe o que é isso? Passaporte vacinal. Tu pediu emprego. Tu pediu emprego se não tivesse vacinado. E o Bolsonaro deu vacina para todo mundo. Sim. O Brasil vacinou mais que a Alemanha. Pois é. O Brasil vacinou mais que o Reino Unido. Sim, E o que aconteceu? As pessoas pegaram igual. Né? Então é isso que nós temos que... Alguém tem que dizer a verdade, porque não dá para ficar olhando isso. Eu, com a experiência de gestão de saúde, não posso ficar olhando isso e ficar quieto. Né? Claro, Foi claro. isso que eu quis debater. Agora lá no debate sempre eles levam claque, ficam a gritaria e tal, mas deu para dar o recado. Né? E dá para mostrar isso nos gráficos. Se tu pegar o momento em que a vacina tem condições de evitar a doença, teria condições se ela fosse eficaz, ela já tinha terminado praticamente, já tinha um número muito pequeno de
de pessoas morrendo ou internadas no hospital, né? E aí, deputado, bom, o passado a gente não muda, a gente pode mudar a visão sobre o passado e temos aí todo né, o mar de observações, como o senhor mesmo fala, claque, narrativa, opiniões contrárias, e aí o debate acho que empobrece. Essa visão aí que o senhor traz desse interesse financeiro ainda nos ameaça para um possível futuro, que possa acontecer algo. Sim, com certeza. Eu acho que outra próxima pandemia, nós temos que nos preparar, isso aí tem que valer para uma outra pandemia, porque as pandemias ocorrem com uma certa regularidade no mundo, né? Nós temos que nos preparar para a próxima. Por exemplo, fazer lockdown não funcionou, as pessoas pegaram a doença em casa. Exatamente. Né? Então, qual é o valor que tem trancar pessoas sadias em casa? Né? Não tem valor nenhum. Né? As pessoas não poder, tinham que usar máscara para sair de casa. Isso é um absurdo. Ao ar livre o vírus não te contamina. O vírus ele se dispersa no ar. O vírus, para te contaminar, Miguel, ele tem que estar uma nuvem de gotículas com vírus, com bastante vírus, e flutuando perto do teu rosto, para tu poder entrar pelo teu nariz, pela tua boca e te contaminar. No ar livre isso não acontece, some o vírus, desaparece. A praia, as pessoas não... Aquilo é a coisa mais ridícula, idiota que eu já vi. Os caras em Santa Catarina chegavam a dar tiro de bala de borracha nas pessoas que estavam na praia, as pessoas saírem da praia. É o lugar mais seguro do mundo para não pegar o vírus. Mais seguro do mundo para não pegar o vírus. O lugar mais perigoso é a casa. Né? Eles inverteram tudo. Né? Então as pessoas... A Suécia, que não proibiu nada, que não obrigou ninguém a ficar em casa, que não usava máscara, inclusive, não fechou nenhuma escola. Nós com 2 anos com as escolas fechadas, isso é um crime. É um crime contra a educação. Né? Que não foi recuperado. Principalmente quando as crianças são mais pobres. Né? Que ainda não foi recuperado. Fecharam. O que aconteceu, o que as medidas tomaram no Brasil, comparando com a Suécia, que não fechou nada, o Rio Grande do Sul. Eu não quero ocupar muito tempo com esse assunto, mas eu vou te dizer só uma coisa que eu acho que é importante dizer. A última entrevista que eu dei para a EBS foi em maio de 2020. Maio de 2020. Nunca mais quiseram me entrevistar porque eu contrariava a narrativa. Né? Então, nessa entrevista, o entrevistador me disse: o senhor está com uma atitude genocida, porque o senhor está comparando a Suécia. Vamos comparar ele propôs, vamos comparar a Suécia com o Rio Grande do Sul. A Suécia é um país que tem a mesma população do Rio Grande do Sul. E olha só, o Rio Grande do Sul tem 150 mortes, que está tudo fechado, isso no início de maio de 2020. Está tudo fechado, e a Suécia já tem 3.000 mortes. Né? Naquela época, a Suécia errou e não proteger diretamente, uma ação direta nos asilos. Os asilos foram um lugar que morreu muita gente, porque os idosos eram o alvo desse vírus, era o alvo preferencial desse vírus. O que ele quis dizer? Que a Suécia tinha 20 vezes mais mortes que o Rio Grande do Sul, então que no Rio Grande do Sul estava certo o governador Eduardo Leite de fechar tudo. Depois ele botou ainda aquelas bandeirinhas preta, vermelha, que não adiantaram nada. Mas vamos lá, vamos pela história que ocorreu. Aí eu disse para eles: fulano, não vou dizer o nome, mas nós tivemos, a pandemia, a imunidade vai se formar a partir das pessoas curadas. Então, mas vão morrer muitas. Não vão morrer tantas, mas infelizmente vão morrer algumas pessoas. Isso senão não era pandemia. Né? É uma pandemia, ninguém consegue evitar. Um vírus desse está ocorrendo no mundo todo. Né? Vocês acham que trancando as pessoas em casa, vocês estão evitando. Isso é uma burrice. Isso não tem sentido. Né? Elas vão pegar igual. Né? Aí eu disse para ele: espera 1 ano. Eu devia ter falado para ele: espera 2, 3 anos, inclusive. Mas 1 ano depois, a Suécia já tinha menos mortes que o Rio Grande do Sul. De 3.000 para 150. Por quê? Porque o vírus não tinha entrado no Rio Grande do Sul ainda. O vírus chegou nos estados do Sul por último. Né? Quando ele entrou, ele levantou. O Rio Grande do Sul hoje tem 43.000 mortos da Covid, e a Suécia, com a mesma população, tem 20 e poucos mil mortos. E depois a Suécia desenvolveu imunidade na população sadia, que acabou protegendo todo mundo, porque aí o vírus não consegue mais progredir quando a população está com imunidade real, né? Não essa imunidade
fictícia da vacina. E com todo o respeito né, a quem compara as coisas, mas eu sempre digo, não pode comparar coisas diferentes, né? Porque o número é um dos fatores, o número da população. Suécia, Suíça, Itália, Rio Grande do Sul e as condições socioeconômicas. Né? Precisa um pouco de filosofia, de sociologia. Como o senhor falou da Rocinha, por exemplo, vai comparar a Rocinha com o Ipanema, ou sei lá. Então, não se pode comparar. Apenas o número é um dado apenas, né? Então, nesse caso que o senhor cita, por isso que os resultados só poderiam ser diferentes. Nós temos vários vetores nessa questão da pandemia. E então, deputado, para a gente né, destacar que esse assunto precisa né, ser retomado, os profissionais de saúde e a liderança política sua nessa questão como médico, como profissional de saúde, é importante. Nós não estamos livres de uma nova ação negativa dos laboratórios para querer né, enriquecer as custas da saúde, né? O que vai se fazer a partir dessa sua iniciativa para concluir, por favor? O primeiro é acabar com essa vacinação obrigatória. O presidente Bolsonaro ofereceu a vacina para quem quisesse fazer. Sim, né? sim. E eu vou te dizer lá, quando foi feita a vacina no ano seguinte do H1N1, da gripe suína, as pessoas se vacinaram, é natural, 80% se vacinou, ninguém era obrigado a se vacinar. Sim. Mas se estavam preocupados em não pegar, se vacinaram. O que está acontecendo? Agora estão obrigando as crianças a fazer. Estão multando pais, estão proibindo criança de entrar na escola, que é um absurdo isso, né? É um crime isso. Né? E essa vacina não está protegendo. Então, o alerta que eu faço é o seguinte, nós não podemos achar que vacinas por si só derrubam uma pandemia. Não derrubaram essa. Foi a imunidade natural. Nós estamos terminando a pandemia com 82%, a estimativa que a gente faz, é 82% com imunidade natural, independente da vacina. Né? E a vacina dá 70 e pouco por cento. Então, é mais gente com imunidade natural do que... Foi isso que derrubou a curva, que impediu o vírus de continuar contaminando. Né? Então, assim, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que ficou isolada em casa e ficou com doença, não ia nem consultar para o coração, nem para problema mental, para câncer, né? Então, muita gente morreu, aumentou o número de mortes de câncer, aumentou o número de mortes de problema cardíaco, aumentou muita coisa. Tem efeitos colaterais da vacina que a gente nem determinou ainda, né? Nem tem um número para fechar isso, mas muita gente com miocardite, com morte súbita. Né? Tem um monte de coisa que aconteceu de forma colateral, as medidas estavam sendo tomadas. Né? E quem era contra era negacionista, não se discutia. Eu admito que uma pessoa tenha razão e eu não tenha razão. Eu admito isso. Mas vamos mostrar os dados. Sim. A ciência é mostrar os dados. O cara que inventou, eu não me lembro o nome dele agora, a qualidade total nas empresas, ele disse, olha, em Deus eu acredito. O resto tem que me mostrar os dados. Sim. Tem que mostrar os dados, tem que convencer. E não houve discussão, foi uma verdade única, imposta goela abaixo, a grande mídia. Criaram tribunais de inquisição virtuais, essas verificação de fato ou fake. O Barroso criou, no TSE, criou um painel lá, um site para dizer o que era verdade, o que era mentira, sem base científica. Botou o Átila Lamarino lá, que é um youtuber, para falar assim, de ciência. Então, assim, foi muito duro isso aí, foi muito duro ver isso tudo acontecer, em função de, no fim, quem ganhou com essa pandemia toda foi os laboratórios farmacêuticos, né, que fizeram uma vacina que não tinha eficácia. Mas fizeram bilhões de doses. E muito caras. Quando se conversa o contraditório, a discordância com a boa intenção, eu acho que a relevância aumenta da sociedade no sentido positivo. Então, eu acho importante sempre a iniciativa, as suas iniciativas também, deputado, dependente né, daquilo que nós temos visto aí na sociedade como um todo, os absolutistas, né, em todos os ângulos da questão política e social, até mesmo religiosa, a gente tem visto no mundo. Muito obrigado, então, por participar mais uma vez aqui do Teoria de Tudo e ficamos à disposição aí para conversar novamente numa próxima oportunidade. Esperemos, né, que avance, sim, com essa ideia de olhar, ter um olhar sobre o assunto para ter um ponto de referência, inclusive, né, para avançarmos como um todo. Quando se cria um tabu sobre os problemas, ou cada diálogo vira uma guerra, aí é que a coisa não funciona mesmo. Obrigado, deputado Osmar Terra.
A ciência vive do contraditório. Exato. Grande Um abraço. abraço, tchau, bom dia. Valeu. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Muito bem, vamos a um rápido intervalo aqui, né? Nós conversamos sobre vacinas, esse momento trágico da nossa humanidade, aonde, né, nós não podemos nos furtar do diálogo. E depois do intervalo eu vou conversar aqui sobre um outro assunto, antes da entrevista com o prefeito, né, sobre o método Casa, Corpo e Consciência, com a arquiteta Fernanda Wade, que já está na linha conosco, especialista em Feng Shui. Um instante só, nós estamos apresentando o Teoria de Tudo. Vamos em 30 segundos para o intervalo. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Agora sim, né? Agora sim. Falei uns minutos em silêncio, você viu a minha leitura labial, mas agora estou com o microfone de volta. Portanto, estamos apresentando Teoria de Tudo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto, e neste sábado acontece um evento interessante aqui, né? Caxias do Sul sediará a vivência como método Casa, Corpo e Consciência. Como eu disse, no próximo sábado, amanhã, 30 de agosto, ou hoje, se você estiver vendo agora, como eu disse, unindo arquitetura, organização e autoconhecimento. Para saber o que é esse método, eu vou trazer a arquiteta Fernanda Wade, especialista em Feng Shui, que ajuda mulheres na sua jornada de transformação pessoal. Deixa eu botar ela na tela aqui. Alô, alô, Fernanda, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Miguel, tudo bem? É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado, querida. Obrigado pela presença. Conta um pouco dessa tua ideia, né, deste evento, enfim, desta vivência que está marcada para acontecer neste sábado, por gentileza. Então, Miguel, o evento em si desse sábado, a gente teve que realocar a data dele por causa de alguns acontecimentos, tá? Mas eu quero trazer para vocês justamente o porquê do evento, né? O porquê do método, então, que é o que eu trabalho. Então, eu sou arquiteta, especialista em Feng Shui, e eu gosto de trazer o Feng Shui de uma maneira muito mais cotidiana, porque a gente não percebe o quanto a gente está no automático às vezes. A gente entra em casa, a gente não nota que a casa já não nos acolhe, ou que às vezes tem aquela baguncinha naquele cantinho que fica sempre lá. Então, eu ajudo a mostrar o que essa área está dizendo sobre o que tu está vivendo no momento. Então, para isso que serve o Feng Shui, que é essa técnica milenar chinesa. Sim. E nós tínhamos, né, numa outra casa que é onde nós morávamos, a sala de jogos, né? Jogo tudo ali. Então, exato. É ótimo ter sala de jogos. E, inclusive, tem um lugar da casa que é melhor de ter a sala de jogos. Essa é a minha ideia. Quando eu te passo essas informações, eu digo, olha, se tu consegue, tenha isso aqui, isso ali. Então, um escritório aqui, então a cama virada para cá. Então, esses detalhes eu consigo te passar para trazer um acolhimento melhor durante o período que está na casa. O que muda, né? A gente está falando do método Casa, Corpo e Consciência, né? Isso. Como isso afeta a rotina, o psicológico da pessoa, né? Como isso nos influencia, a gente sabe bem no marketing, que cores, né? Formatos do design, tudo isso influencia nossa mente de alguma maneira. E Feng Shui é muito interessante, eu já tinha ouvido falar,
E até modifica, até como um tratamento psicológico às vezes, não é, Fernando? Totalmente. Ele acaba sendo quase uma terapia, porque quando eu analiso a história da pessoa, que a casa nada mais é do que um reflexo da nossa história, eu analiso o todo. Então eu tenho que dizer para a pessoa, olha, talvez você esteja sentindo isso, talvez você esteja com mais dor de cabeça quando vem para casa. Então essa é a ideia, eu poder mostrar como que a casa está refletindo o que tu está sentindo. Eu gosto de trazer um exemplo que a neuroarquitetura, ela nada mais é do que um estudo atual de como a casa e os espaços nos influenciam. O Feng Shui, ele é uma técnica de mais de 5.000 anos. Então, ele não tem a atualização para, por exemplo, o celular, como que o celular nos influencia. Isso é muito recente. Então, isso a neuroarquitetura está trazendo. E o Feng Shui, quando ele estudou as pessoas, que nada mais é que isso, né? Estudar como as pessoas reagem às cores, aos materiais, aos espaços, por 5.000 anos. Então, quando tu chega em casa, cada um tem a sua percepção do que é uma casa organizada. Isso tá tudo certo. Não queremos nada 100% arrumado para todo mundo, né? Não é assim que funciona. Quando tu chega em casa e a casa tá arrumada do jeito que tu gosta, tu se sente melhor. Então, tu se sente preparado para fazer alguma outra coisa que tu tem um espaço mental para fazer. Agora, quando tu chega no dia seguinte e a casa tá bagunçada do jeito que tu acredita ser bagunçado, tu já não consegue ter a mesma disponibilidade mental para lidar com aquilo. Então, isso eu trago referência à desorganização, mas o Feng Shui também é a posição das coisas. Então, dependendo de como o teu sofá está posicionado, ele não está recebendo bem as pessoas. Tem muita gente que às vezes entra nos locais e nem se sente convidada a sentar, porque o local não permite isso, o tipo do sofá, o formato, o desenho, o layout. Então, esses detalhes, eles fazem toda a diferença para a gente se sentir confortável no espaço. Eu gostei do termo neuroarquitetura. Expande um pouco essa ideia, por favor, Fernando. Então, a neuroarquitetura, ela é o estudo científico de como o cérebro funciona em relação aos espaços. Então, quando a gente entra num espaço, eles já conseguem avaliar, colocando alguns sensores na nossa cabeça, como que a gente reage. Então, a gente olha primeiro para quê? O que chama atenção? O que essa sensação de olhar para aquilo causa na gente? Então, eles comprovam isso cientificamente, o que o Feng Shui já tem estudado e já tem trazido como soluções. Então, já tem cidades como Singapura que é toda feita com Feng Shui. Porque o Feng Shui ele é urbanístico, ele é também dentro de casa, ele é na mesa. Então, assim, tu consegue trazer ele em escalas diferentes. Então, nada mais é do que entender como que o cérebro está reagindo ao que tu está vendo. O teu método, pelo que eu entendi, posso estar errado, em Feng Shui também ajuda mulheres, especificamente, né? O gênero mulheres. O foco que eu tenho percebido é que as mulheres buscam mais como entrar na parte de autoconhecimento. Não vejo muitos homens querendo isso, mas eu não excluo clientes, tá? Então, assim, se tem algum homem interessado, tá tudo certo. Só tem esse processo. Eu vou querer entender como é que a pessoa tá passando, o que ela quer daqui para frente, de sonhos, metas, e com tudo isso fazer a casa te ajudar. Então, normalmente essa percepção eu tenho sentido, com base nos clientes que eu já tive, que as mulheres têm um pouco mais esse feeling, mas também está aberto a qualquer um. E é em momentos de transição, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas que trabalham home office, porque eu acredito que, dependendo de onde tu tem a tua mesa de escritório e onde tu descansa, tu consegue separar mentalmente essas duas coisas. E é muito importante isso para conseguir render no trabalho. Exatamente, eu ia te perguntar isso. Vale para ambiente de trabalho também, com certeza. Com certeza, eu já apliquei inclusive em empresas, tá? O método, ele é focado para pessoas, porque como eu trabalho a casa e o corpo, eu preciso que a pessoa esteja interessada em melhorar o seu espaço através do seu corpo. Então, eu tenho a parceria de uma acupunturista e uma massoterapeuta, elas fazem essa parte, eu trago elas, que elas são competentes especialistas no assunto delas, e elas tratam o teu corpo com base no que eu analisei na casa. Então, a gente faz essa análise mais profunda. Então, em empresas, eu faço o Feng Shui em si, que é a consultoria de Feng Shui, que ela é entregue para melhorar o relacionamento entre funcionários, a autoridade da diretoria, alterar como o cliente se sente quando ele entra, onde que é melhor a mesa de reuniões. Então, eu consigo chegar também no comercial, com certeza. Olha que legal. Tudo afeta, né? Tudo é energia, cores, formas, né? Densidades, tudo nos afeta e tudo afeta as relações também, né? É muito interessante esse método. Eu me lembrei, só rapidamente, de uma cadeira que nós tínhamos,
que ela foi entregue depois doada para outras pessoas, mas ela tinha a base mais larga do que a parte de cima dos. Então a pessoa sempre acertava o dedinho naquela cadeira. Era horrível. Então você veja que isso já mudaria o humor da pessoa. A pessoa chegou, já deu uma topada no dedinho, né? Tá de bom humor até ali, já mudou toda uma realidade. Já mudou o mudou. universo. É quântico isso, né? Muda o dia inteiro da pessoa e, se duvidar, acompanha a semana toda. Então faz toda a diferença como o espaço nos recebe. E conforme a pessoa né, já vai achar que foi um azar, já muda, né, enfim, tudo isso faz parte também das energias que nos cercam. Que legal. Quem quiser saber mais sobre isso, Fernanda, como é que faz? Então, eu gosto de trazer a referência de que quando as pessoas trabalham de casa, quando as pessoas, até no próprio escritório, quando tu tá trabalhando, eu gosto de recomendar isso em todas as entrevistas que eu faço, para que as pessoas já possam sentir a diferença. Então, se você trabalha em casa, ou se você tem o seu escritório, comece a perceber se você está enxergando a porta de entrada. Por quê? Tá? Quando a gente tem a porta atrás das nossas costas, a gente não enxerga o que está acontecendo. Então, por exemplo, o nosso cérebro entende como uma insegurança que daqui a pouco alguém pode entrar e a gente não está preparado para poder fazer o que precisa, reagir à situação. Então, o nosso cérebro, ele totalmente interpreta o espaço 360. Então, tem coisas que a gente não vê, nosso cérebro está interpretando. Então, quando você trabalha, é muito importante você estar enxergando a porta de entrada. Então, eu gosto de recomendar aqui, isso, né? Quem puder. Eu tenho um retrovisor lá, tá a porta de entrada, mas eu tomo cada susto quando eu tô em... Já combinamos aqui, né? Porque né, o pessoal apaga a luz. Porque meu coração... Mas aí mesmo que ninguém vai entrar, Miguel, o que acontece? O teu cérebro está sempre em estado de alerta. Então, daqui a pouco, né? Pode entrar. É primitivo, né? Das cavernas, né? Isso, exatamente. Ficássemos 5 mil anos já faz um tempo, né? A gente já estava morando no meio do mato ainda. Sim, vai fazer as necessidades, né? Vem uma fera e te devora, né? Vem o inimigo e te dá uma flechada. Enfim. E aí tem gente que não consegue mudar, por exemplo, a cadeira de lugar ou a mesa, né? Que às vezes é sob medida. A gente tem muito aqui na região, tudo sob medida. Então, o importante é tu enxergar a porta. Se tu colocar que nem um espelho retrovisor do carro, colocar um espelho que tu enxerga a porta, resolvido. Teu cérebro interpreta os espaços. Então, isso já te dá uma sensação de segurança e controle. Que legal. Quem quiser saber mais sobre isso, então, te acha onde? Então, pode me procurar no Instagram, então é @ferveg. Então, meu sobrenome é W, 2 Es, G-E. Então, pode me procurar por lá, mandar mensagem lá. Inclusive, no link da bio tem o meu telefone. Então, se alguém quiser mandar uma mensagem direto no WhatsApp, pode clicar lá. Tá ali o teu nome na legenda também. Muito obrigado. Foi um prazer e conversamos mais. É um assunto muito interessante, holístico até eu diria, né? E terapêutico. Obrigado, Fernanda. Terapêutico, com certeza. Muito técnico. Tá bom, bom dia. Muito obrigada, Miguel. Obrigada. Valeu. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Deixa eu ficar olhando aqui para o retrovisor aqui agora, né, para não tomar um susto. Vamos em frente e apresentando o programa. Daqui a pouco, rápido, um intervalo mais uma vez para Unicesumar e depois a gente vai... Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos no ar com Teoria de Tudo e como nós anunciamos aqui, deixa eu compartilhar a imagem para você. Vou trazer aqui para a nossa pauta de hoje a entrevista com o prefeito Adilode Domênico, que se coloca, né, na condição de mudança partidária. Ele mudou para vai mudar, né, nesse sábado, e fiz uma entrevista com ele. Você está assistindo. Deixa eu achar ele aqui, né? Muitas vertentes. Aqui está a entrevista com o prefeito. Agora sim. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos
dos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe Caxias News nos nossos recortes e também no nosso momento político aqui, trazendo para você por todas as redes sociais e também, é claro, a nossa rádio Sabe Caxias, a informação política que pauta o noticiário político nesta quinta-feira, que é a transferência, o anúncio da transferência de partido do prefeito Adilode Domênico, que está nos quadros do PSDB, mas que assina com o Partido Social Democrático no próximo dia 30, conforme ele mesmo anunciou publicamente, através das suas assessorias. E está na linha conosco o prefeito para explicar a importância disso, o que isso significa, enfim, o que muda, o que não muda. Trago ele para a tela aqui. Prefeito, sempre é um prazer conversar com o senhor. Bom dia, boa tarde. Bom, tudo bem, Brambila? Cumprimentar as pessoas que te acompanham nas redes sociais, na rádio. De fato, é uma construção que nós já vimos há dias conversando com o governador Eduardo Leite, já que é a nossa grande liderança política aqui no estado, é a pessoa que a gente aprendeu a admirar desde lá em 2018, quando ele concorreu a primeira vez a governador. Nós tínhamos indicado o vice, na época eu ainda estava no PTB, né? Infelizmente o PTB é um partido que se reduziu por algumas decisões equivocadas, mas eu não tinha problema nenhum com o PSDB, o PRD, o PTB, né, que hoje é PRD, praticamente se extinguiu, e o PSDB também, em função de algumas decisões equivocadas do passado, acabou refletindo na redução de toda a expressão política que o PSDB já teve no passado, ao ponto de perder os 3 governadores que foram eleitos na última eleição. Um número muito grande de prefeitos estão saindo, acompanhando os governadores. São Paulo, onde o PSDB já foi o principal partido, conseguiu não eleger vereador. Então, nós entendemos que nós devíamos formar um novo eixo, uma nova força política aqui no estado. E nisso, liderado pelo governador Eduardo Leite, nós decidimos acompanhá-lo dentro do PSD, que é um partido que tem uma linha que também nos agrada muito, é um partido de centro, né? Centro-direita, até diria, mas é um partido de centro, um partido que dialoga com todas as outras forças políticas, o que é do nosso hábito, do nosso costume. A gente tem que ser adversário no momento da eleição, e, aliás, adversário respeitoso, fazer a campanha limpa, fazer a campanha justa, procurando não baixar a régua, né? Vocês acompanharam na última eleição, a gente sofreu muito, mas procurou manter o nível, procurou manter a régua num nível alto, e, passada a eleição, nós estamos dialogando com todas as forças políticas. Hoje à tarde ainda conversei por telefone com o senador Reis, para nos ajudar num assunto aí que diz respeito ao aeroporto. Tenho feito várias agendas com a deputada Denise, temos aceitado as emendas de bom grado do deputado Marcão, do deputado Derlei também, recebemos uma agora para nos ajudar na cobertura ali da Praça das Feiras. Esse é o nosso jeito de fazer política, de construir pontes e não desmanchar. E eu acredito que no PSD, Brambila, ele vai se tornar uma força bem importante aqui no estado, com essa migração que tem, não só do PSDB, tem muita gente de outros partidos vindo em função do governador Eduardo Leite, de ser um jovem, de ser uma promessa política para o futuro, né? Me agrada muito o jeito dele fazer política, né? Então a gente decidiu acompanhar ele. No sábado nós estaremos nesse encontro em Porto Alegre, é o que me informaram. O presidente nacional, que é o Gilberto Kassab, também deverá estar ali em Porto Alegre. O senhor, com a experiência que tem, já resume bem o quadro e antecipa perguntas. Não é que não é repetida, talvez em algum momento de redundância, prefeito, mas é importante ressaltar essa sua mudança de sigla
por uma força política maior e melhor, dentro da sua maneira de diálogo político, né, tem duas questões. O senhor é o prefeito, portanto, o que muda para o governo, né, e, posteriormente, na mesma pergunta, o que muda para a figura política de Ló, né? O governo não muda nada, porque nós vamos continuar respeitando os espaços dos partidos que conquistaram junto com essa coligação que nos apoiou, principalmente no segundo turno. Não muda nada. Nós não vamos mexer em nenhum cargo, seja ele do PSDB ou de qualquer outra sigla, porque isso não é justo, né? Agora, para o município, a minha ida para o PSD, me parece que nós criamos uma força política que a gente precisa para conquistar apoio, né, conquistar recursos e obras para o município de Caxias do Sul, ainda mais que eu não tenho mais condições de concorrer a prefeito, eu estou no segundo mandato, então isso me dá uma liberdade de trabalhar politicamente para conseguir coisas de interesse do município, recursos, obras. Nesse sentido, a gente vem conversando muito com o governador para que ele nos ajude junto à CSG, né, essa companhia que detém a concessão da Rota do Sol aqui, para nós anteciparmos algumas obras, dentre elas o viaduto aí Nossa Senhora da Saúde, que é uma gaiola, tu conhece bem, aquilo ali é um problema enorme. Nós temos boas vinícolas do outro lado, não só de Caxias, como do município de Flores da Cunha, e que os ônibus têm dificuldade de acessar por ali, né, por Santa Justina, por linha 60, linha 80, Flores da Cunha, porque aquele viaduto ali é uma tranqueira, né? Não tem altura, faz com que os ônibus tenham que dar uma volta enorme, muitas vezes o pessoal se perde, não consegue retomar o caminho. Também nós estamos negociando com o governo um novo acesso para o aeroporto Hugo Cantejani, ali do antigo retorno, ali da Madala, ali na BR-116, uma subida, um novo acesso ao aeroporto, e também aquela passagem de nível por baixo da RS 122 para ingressar no desvio Risso. São projetos que a gente já vem costurando há algum tempo com o governo do estado e, portanto, nós queremos estar junto com o governador para não perder, inclusive, esses projetos que são de interesse de Caxias do Sul. Sim. Perfeito. Prefeito, há uma questão que a gente não pode, né, nesse momento, omitir, e pelo contrário, né, eu acho que é bastante importante publicizar a necessidade de mais forças políticas no Brasil, que se polarizou. O governador Eduardo Leite é uma dessas forças que surge, inclusive, como um possível presidenciável, enfim. Né? Como é que você está avaliando esse momento, no geral, essas questões todas aí, a prisão do ex-presidente, a questão das tarifas, o quadro político, né, como um todo, né? Resumidamente, é claro, porque não dá para aprofundar o tema, né? Mas na sua visão, por gentileza. Eu acho que o Brasil, de certa forma, ele está sendo desrespeitado por esse tarifaço. Isso é inquestionável, né? Uma coisa que não cabe para um país amigo, um país que sempre foi parceiro dos Estados Unidos. Esse tarifaço, ele é um prejuízo imensurável para a economia do Brasil. Mas me parece que faltou um pouco também de praticar uma diplomacia um pouco diferente nesse episódio e ter aliviado um pouco, porque afinal de contas pode ser que politicamente até se esteja ganhando alguma coisa, né, demonstrando essa soberania, essa independência, mas a gente sabe que a economia ela é fundamental. Sem emprego, sem renda, fica difícil para as pessoas, e nós temos segmentos da economia aí que estão sendo duramente atingidos. E também, se tu observar as pesquisas recentes que têm saído, o eleitor, de um modo geral, ele não quer saber de radicalismo de nenhum dos dois lados. E nesse aspecto, me parece que o PSD surge como uma força política muito interessante, já que é um partido que dialoga com todas as forças políticas. Tem sua posição, tem seus princípios, tem o seu estatuto, mas eu tenho observado o PSD com essa desenvoltura
aonde ele circula muito bem no Congresso, e tem uma boa bancada, e aqui no Rio Grande do Sul não tenho dúvida que o PSD vai fazer uma grande bancada de deputado estadual, e também deve aumentar a bancada federal, não tenho dúvida. Perfeito. O senhor assina ficha dia 30, é isso? Tem Dia algum 30, evento? dia 30 no sábado tem um evento em Porto Alegre, onde a expectativa é que em torno de 30 ou mais prefeitos e vice-prefeitos devam aderir ao PSD, acompanhando o governador. Claro que alguns ainda vão permanecer no PSDB, porque nós também não queremos fazer a política de desmanchar o PSDB. Eu não tenho nada a reclamar, eu tive uma boa convivência, tenho muitos amigos dentro do PSDB, mas nós temos que pensar numa força política, tanto estadual quanto regional aqui. Nós temos muito pouca força política, e que pese a gente ter essa parceria muito boa aí da deputada Denise, que tem, quando o assunto é interesse público, a gente sempre tem sido parceiro, e ela mais do que ninguém, mas a verdade é que nós estamos aí há 3 ou 4 anos batendo na tecla, brigando para conquistar o recurso para terminar de duplicar a BR-116, 900 e poucos metros, e a gente não consegue. E aí tu vai a Novo Hamburgo, tem obra, São Leopoldo tem obra, Santa Maria tem obra, tu vai a Pantano Grande, tem viaduto, né? E é isso que nós temos que começar a trabalhar. E daí a importância de ter partido forte, com bancada boa, né? Coisa que, infelizmente, o PSDB deixou escapar. No passado, ele já foi um partido com bastante representação a nível nacional. É verdade. Vide o tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que talvez tenha sido um dos melhores presidentes da era democrática, aí, né, pelo menos, né, o que alguns acreditam, prefeito. E depois disso também, né, com o Bruno Covas se elegendo prefeito em São Paulo, fazendo uma boa bancada, um número expressivo de prefeitos, 3 ou 4 governadores sempre elegendo, e agora nós chegar a 0. Mas, enfim, a gente não tem nada a reclamar do PSDB, muito pelo contrário, um partido onde a gente sempre foi muito bem acolhido, fez muitos amigos, mas nós temos que olhar no interesse do município. Nós precisamos força política agora, liderança política, e nisso, se depender de mim, o Eduardo Leite é um pré-candidato à presidência da República, sim. Né? E a gente sabe que dentro do partido tem outros nomes fortes, e isso vai depender da direção nacional de quem eles vão lançar. Mas nós vamos defender, somos partidários da ideia que o Eduardo, sim, é uma liderança jovem, política, que deu demonstração aqui no Estado, que tem coragem de fazer as mudanças necessárias e que faz um excelente governo, e que pese sempre ter um ou outro equívoco, alguma coisa para melhorar. Isso acontece conosco e acontece em qualquer lugar, mas a gente tem que puxar uma linha média. Na média, o governo dele está recebendo, na última pesquisa, aí, 58% da aprovação. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no Teoria de Tudo. Boa sorte. Até o próximo encontro. Um abraço, Brambila, sempre às ordens. Valeu, tchau, tchau. Teoria Tchau. de Tudo. Tchau. Com o prefeito Adiló Domênico. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua.